estamos falando em mundos ditosos, né? Nos mundos ditosos, por exemplo, olha lá, os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina. Então eu posso me apresentar com qualquer uma das roupagens que eu já utilizei nas últimas encarnações. Se eu convivi com você numa outra encarnação que eu tinha um corpo diferente, eu vou pôr aquele corpo que eu tinha para você me reconhecer. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. Vocês já perceberam que nos animais superiores o cavalinho já nasce andando, ele já fica de pé. Não é? O nosso fruto do nascimento é que depende da gente um tempão, os outros animais superiores não. Então vai chegar um dia que nós também vamos depender muito pouco. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que na Terra. Nós vamos ficar 400, 500 anos. Não vamos precisar toda hora ficar indo e voltando, indo e voltando. Por sinal, a gente já percebe isso, né? A vida média do ser humano vai aumentando a cada tempo que passa. Hoje você fica 70, 80, 90 anos aí. Vai chegar o dia que nós vamos ficar 150, 200, é óbvio. O dia lá na frente um pouco, o dia que a gente estiver se alimentando melhor, sem agrotóxico, sem poluição do ar, sem poluição da água, sem estresse, tendo o pagamento justo pelo trabalho, todo mundo adequado, sem roubo, sem nada, nós vamos viver 200 anos. Com a medicina preventiva desenvolvida. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Olha que interessante. Lógico, quanto mais evoluído o mundo, para que encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar? Até porque os corpos vão ficando cada vez mais sutis, mais delicados. Imagine o que é um corpo num mundo angelical. Então, os seres angelicais, eles tomam conta, vêm ajudar a gente aqui, mas como seres angelicais. Né? Então, Cristo passou muito dos seres angelicais. É um ser angelical já graduado. Mas nós temos seres angelicais que os auxiliam. Nós sabemos de vários, Gabriel, que na época do Cristo veio para a Terra, os anjos do Senhor que apareciam nos sonhos para avisar e tal, tudo aquilo lá. A morte não tem nenhum dos horrores da decomposição que nós conhecemos. E longe de ser motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz. Por quê? Porque não existe nenhuma dúvida sobre o futuro. Você sabe o que está acontecendo já. Quem que não gostaria, se você tivesse consciência real de que você não morre, que as coisas continuam, quando você já está velhinho, cansado, o corpo já não dá, que felicidade trocar de corpo. Só que nós ainda passamos por um período de infância grande, 7 anos, 14 anos para chegar na adolescência. Mais para frente isso aí vai abreviar. Então você vai se tornar o espírito que você era antes. Perceberam? Não vai precisar passar esse tempo longo. Por que nós temos que passar esse tempo longo? Tem que ter o esquecimento da vida passada. Graças a Deus, porque se a gente lembrasse ia ser um problema. Então tem que ter o esquecimento das vidas passadas, para você poder ter uma nova chance. Senão você ia ficar, mas eu fiz isso, fiz aquilo. Então tem que ter todo esse processo, mas à medida que nós vamos evoluindo, as nossas dívidas, os nossos problemas vão mudando, vão sendo muito menores, até chegar a um ponto que vai ter mais problema nenhum, você não causou mais nada.
Então o processo é muito diferente do que nós vivemos hoje. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, porque existe de povo, não é que o planeta tem meia dúzia de gato pingado, povo, humanidades mesmo. Então, nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes, que nós estamos vivendo aqui ainda. Hoje ainda, nós temos várias guerras ocorrendo no nosso planeta. Né? Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. Porque você já está mais evoluído. Então não significa, percebam isso, não existe igualdade no sentido, porque para a gente ser todos iguais, todos os espíritos igualzinhos no mesmo grau evolutivo, não é isso que acontece. Agora, todos os seres formados no reino angelical, logicamente que têm o mesmo preparo. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante. Eu não quero ser melhor que o outro, mas sobre si mesmo. Eu quero ser melhor do que eu sou hoje. É diferente, eu não estou preocupado com ninguém, de passar você e tal. Eu estou preocupado em me melhorar, ficar melhor do que eu sou hoje. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens. E os mais fortes ajudam os mais fracos. É que nem aqui. Né? Os mais inteligentes ajudam os menos inteligentes. Então é lógico que aqui não é nada disso. Né? O mais inteligente passa a perna no outro, o mais forte domina, e é assim que é ainda. Né? Suas posses, porque tem, nós no mundo, no plano espiritual, até na próxima etapa nossa, assim que desencarnar, nós temos que ter um lugar para ficar também. Então, nessas cidades do astral, né, cidades espirituais, como nosso lar e tal, tem casas, tem alojamentos, você tem que ficar em algum lugar. Você vai ficar onde? Então, nas colônias espirituais, tem lugar, tem bairros, tem lugar para ficar. Então, nós temos posses. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário. Em uma palavra, o mal não existe. Então, mais para frente aqui, em mundos ditosos, são mundos felizes. Nos mundos felizes, nós ainda vamos ser seres corpóreos, mas vai ser assim, um ajuda o outro, o mais inteligente ajuda o menos inteligente, o mais forte ajuda o mais fraco. Não vai faltar nada para ninguém. No vosso mundo, aqui no planeta Terra, tendes necessidade do mal para sentir o bem, não é assim? Quando você fica doente, perde a saúde, é aí que você fala, nossa, eu era feliz e não sabia. Eu não tinha problema, agora eu tenho. Então nós precisamos do mal para dar valor para o bem. Da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá esses contrastes não são necessários. Aqui nós temos que ter o calor e o frio, o quente, tal, a luz e a escuridão, a saúde e a doença. Nós aprendemos muito com esses contrastes. Então é por isso que nós temos tantos contrastes.
a pobreza e a riqueza. Esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegar até lá. Fez com que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Então, gente, uma coisa que eu já falei para vocês e volto a repetir, né? Se você encontra alguém mais inteligente, o Einstein, não é que ele recebeu uma inteligência maior, ele conquistou aquela inteligência maior nas várias vidas que ele fez. A inteligência não é uma dádiva divina, a inteligência é uma conquista do espírito humano. O cérebro do Einstein era igualzinho o cérebro de todo mundo. Até porque, na realidade, a gente usa 1/10 só da potencialidade que tem no cérebro. O que era diferente no Einstein é que ele, nas várias encarnações, ele desenvolveu a sua inteligência. Então, se você quer desenvolver inteligência, a hora é agora, porque isso daí não importa que idade você tem. Tudo que você aprender, isso você vai levar para o lado de lá, vai te acompanhar sempre, que é algo cumulativo. Eu vou acumulando o que eu conquisto de inteligência, desenvolvendo a inteligência, estudando, me interessando pelas coisas, e do ponto de vista moral, melhorando, entendendo como as coisas funcionam, e melhorando no trato com as outras pessoas, na convivência com os outros espíritos. Perceberam? Então, não adianta ficar esperando que um dia você vai ter uma inteligência maior. A inteligência é uma conquista, da mesma maneira como uma moral elevada é uma conquista do espírito, e não dádiva de vida. Senão seria seria uma coisa injusta. Por isso que todos nós partimos da mesma situação. Nós somos criados, aquela semente de inteligência que vai, então, na medida que vai vivendo, passando nas várias encarnações, aprendendo, se expondo a uma série de coisas, se dedicando, você vai conseguindo, então, evoluir tanto moralmente como intelectualmente. Fez com que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. A opção é nossa, nós temos o livre-arbítrio. Né? Então você pode ficar aí marcando passo, ainda atrás das ilusões da matéria, da ganância, do orgulho, da vaidade disso, dos vícios e tudo mais. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios, em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. O progresso é uma das leis da natureza. Como eu falei para vocês já desde o começo, tudo progride. Então, o planeta também progride, todos os reinos da natureza vão progredindo, os espíritos vão progredindo. Então o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, o mundo mineral, estão submetidos a essa lei da natureza, do progresso.
pela bondade de Deus que deseja que tudo engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. A Terra, seguindo esta lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje. E atingirá sobre esses dois aspectos um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo de regeneração. Gente, isso foi escrito em 1850, não foi escrito ontem. 1850 foi escrito isso pelo Allan Kardec. Informação recebida por ele através de médiuns do plano espiritual, portanto, uma revelação espiritual para nós. Nós já estamos em transição, né? Então, o planeta Terra já está no período de transição, se transformando de mundo expiatório para um mundo de regeneração. Por isso que Cristo falou, como que a gente ficaria sabendo que está chegando essa mudança? Então ele ensinou, existirão muitas guerras, irmãos matando irmãos, porque hoje a guerra é dentro dos próprios lugares, não é nem o romano invadindo o outro, não é, é entre os africanos mesmo, entre os sírios, é assim que as coisas estão ocorrendo hoje em dia, né? Então, irmãos matando irmãos, existirão muitas guerras, irmãos matando irmãos, muitas doenças, muitas epidemias, dengue, zika, hepatite, AIDS, né? Muitas epidemias. O tempo vai passar muito rápido, os anos parecerão meses, os meses parecerão semanas. Só não vê quem não quer, na verdade. Então, aí dá para entender. Então, você começa a entender Cristo, aí você começa a entender quem era Cristo, o que ele veio fazer aqui. O que Cristo veio nos ensinar? Cristo veio nos ensinar o que nós tínhamos que fazer para passar para o mundo de regeneração. Para não ficar, para não ser um repetente, para não ser um joio. Porque vai ter que separar o joio do trigo. Para que a gente possa continuar o processo evolutivo sem o joio, sem aqueles espíritos ainda mais ignorantes, voltados para o mal, ganância, tudo aquilo que nós sabemos. Orgulho, preconceito, esses indivíduos vão ser levados, só que não vão para o inferno, não vão ficar queimando eternamente no inferno, que seria um absurdo. Mas eles simplesmente vão ser levados para um outro lugar, para um outro mundo, para um outro planeta, aonde eles vão encontrar aquele planeta no grau evolutivo compatível com o grau evolutivo deles. Não adianta eu pegar um aluno do 2º ano e pôr no 5º, ele não vai conseguir entender as matérias do 5º. Não é verdade? Também é uma judiação eu pegar um do 5º e colocar no 2º. Ele já sabe as matérias do 2º, o que vai adiantar? Agora, o do 5º pode ir no 2º para ajudar. Aí sim, como monitor, como preceptor, como orientador, como missionário, que nós vimos lá quando nós falamos de reencarnação, né? Então vai ficando mais bonito, não vai ficando mais bonito do que aquela historinha que contaram para a gente de céu, inferno e tal, né? Então nós temos um programa evolutivo longo ainda pela frente, muito longo, mas nós já ultrapassamos uma fase grande. Como seres humanos, 3 milhões de anos. E desde o princípio inteligente lá no mundo primitivo, 1 bilhão e 500 milhões de anos.
o princípio inteligente leva para chegar no reino nominal, no mundo primitivo. 1,5 bilhão de anos. Então, a gente vê a espiritualidade de uma maneira completamente diferente, né? A gente vê a espiritualidade dessa maneira. Nós não temos ainda a capacidade para entender Deus. Nós não temos ainda a capacidade para entender o universo. Para que tantas galáxias? Nós não temos possibilidade de compreender, nós não podemos responder essa pergunta. Nós não temos elementos. Seria a mesma coisa que eu perguntar sobre a equação do segundo grau num berçário para recém-nascido. Não vamos responder nada. Não tem capacidade, vocês perceberam? Não temos ainda capacidade para entender. Então, por enquanto, o que importa para a gente realmente entender são os ensinamentos de Cristo do Evangelho. Porque ali está o caminho para a gente pelo menos sair de provas e expiações e passar para a regeneração. Então aqueles indivíduos que a gente rotula, que as religiões rotulam de santos, eram missionários mostrando para a gente qual deveria ser o comportamento para avançar. Então o Francisco de Assis, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, aqui agora, próximo de nós, Irmã Dulce, são seres que vêm mostrar para nós, olha, é possível fazer uma vida despojada, voltada para o benefício dos outros, mas isso aí é no mundo de regeneração, não é angelical. O pessoal muda tudo, essas conversas de anjinho, anjinho, meu anjo, tal. Imagine se cada um de nós vai ter um ser angelical, que é capaz de fazer planetas tomar conta de sistema, tomando conta da gente. Então nós temos que sair da infância. Nós já somos adultos, nós já temos capacidade intelectual para entender que as coisas não são assim, não. Que existe muita responsabilidade. Como eu disse, se você quer evoluir do ponto de vista moral e do ponto de vista intelectual, você tem que se dedicar. Você tem que estudar. Senão não vai. Ninguém vai pôr conhecimento na sua cabeça de graça. O conhecimento não está no cérebro. O conhecimento está no espírito, que usa o cérebro só para poder se comunicar. É isso que motiva, porque então te dá ânimo para, né, entender, as coisas não são assim. Então o relacionamento interpessoal, os nossos relacionamentos familiares, os problemas que nós temos de saúde, seja saúde física ou saúde mental, foram coisas que nós mesmos fomos buscar lá, através do que nós fizemos lá atrás. E hoje nós estamos sofrendo os efeitos das causas, daquilo que nós causamos lá atrás. Essa é a justiça divina. Tem que ser justo, a justiça está aí. Não eu fazer alguma coisa, causar alguma coisa para você, e depois falar, olha, eu estou arrependido, viu? Você me desculpa. Ah, então tá bom. Reza 3 Ave Maria e pronto, tá. Imagine. Aí seria injusto. Então nós temos que ter responsabilidade. Cada vez que você for fazer alguma coisa para alguém, pensa bem antes do que você está fazendo. E aí, Cristo... E para a gente não falar, mas eu não li todo o Evangelho, não entendi ainda... que por sinal está muito bem explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz para uma linguagem mais contemporânea aquilo que Cristo tinha que falar com parábolas. Ele falar o quê? Como é que vai falar há 2000 anos atrás de planetas, de estrelas, de galáxias? Então tem que falar dessa maneira. Então, se nós estamos em sintonia, uma real sintonia,
A telepatia corre solta, a intuição corre solta. Agora, se não for assim, aí já bloqueia, você entendeu? Sem dúvida nenhuma. Mas é a telepatia, vai ser a maneira como nós vamos nos comunicar. Nós vamos nos comunicar assim no plano espiritual já. Não há necessidade de falar, de verbalizar. Só pensar, pronto, já. E isso vai ser muito comum lá para frente. Lembra que nós lemos lá que nós vamos ter muitos dons, nós vamos ter ainda muitas virtudes, nós vamos poder fazer muita coisa, mas por enquanto nós ainda ficamos restritos porque nós vamos usar mal isso ainda, entendeu como é que é? Nós temos exemplos, né, de seres como Eurípides Barçanufo, que teve vários indivíduos testemunhando sobre isso que eu vou falar. Ele ficava lá na sala de aula com os alunos, ele falava que precisava ir fazer um parto, ele ficava relaxado ali numa cadeira, ele ia, se materializava naquele lugar, fazia o parto, voltava. Gente, mas é como eu falei para vocês, se eu tenho condições de fazer isso, se eu tiver uma baixa moral, eu vou lá para te matar. E vou ter um álibi indestrutível. Falo, não, ele estava aqui. É a mesma coisa, eu falo, gente, eu estou sentindo mal, agora eu sento aqui, fico aqui um pouco. Se eu tivesse essa capacidade, eu vou aonde eu quiser, faço um monte de coisa, volto e falo, agora melhorei um pouquinho. Aí, se alguém falar alguma coisa, eu falo, não, tenho testemunhas, eu não estava aqui, eu não fiquei aqui. Vocês perceberam? Como é que você vai dar uma possibilidade dessa para um indivíduo para fazer o mal? Então, o indivíduo que faz o mal, que ainda está vibrando nessa vibração do mal, que a gente chama do mal, né? Na verdade é uma emissão eletromagnética com comprimento de onda, velocidade e tudo mais. Esse indivíduo, ele não vai ter acesso às capacidades enquanto ele não melhorar. Você só vai ter acesso às possibilidades a partir do momento que você moralmente se desenvolver. Caso contrário, não tem. Porque utilizaria para o mal.